Horas Prata, 8 horas 15 minutos. Vamos entrevistar a juíza federal Ana Carolina Fernandes. Ela é coordenadora do mutirão de audiências do Sistema Financeiro Habitacional na Bahia. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo Daniela. bem? Bem-vinda, viu? Obrigada. Ela veio, dentre outras coisas, falar sobre o mutirão que acontece hoje a partir de 10 horas da manhã para desafogar o judiciário no setor habitacional. Como é que as pessoas e quais os casos que podem ser resolvidos nesse mutirão de vocês? Bom, Daniela, esse mutirão, ele partiu de uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a Seção Judiciária da Bahia. Tivemos a parceria da Caixa Econômica Federal e da Ingea, que é a empresa gestora de ativos. Na realidade, esse mutirão, ele tem por objetivo solucionar conflitos judicializados, ou seja, ações que se encontram em trâmite na Justiça a respeito de contratos do sistema financeiro de habitação. De quando a quando? Bom, na realidade, essa seleção de contratos que geraram processos, ela foi feita a partir de um trabalho de mapeamento desenvolvido tanto pela Caixa Econômica como em parceria com o Poder Judiciário. Então, selecionamos cerca de 650 processos em que era possível a formulação de propostas de acordo incentivadas, ou seja, propostas de acordo com desconto, para viabilizar realmente a solução consensuada, que é o novo paradigma da Justiça Federal. Ou seja, conversando que a gente se entende, você vai lá no mutirão, leva seus documentos, né, doutora, para resolver, cite alguns exemplos de problemas comuns, assim, que podem ser resolvidos nesse mutirão de hoje. Pronto. Na verdade, a gente vai focar nesse primeiro mutirão em processos previamente selecionados, ou seja, contratos incentivados, contratos em que é possível a concessão de desconto para a solução tanto financiada de dívidas habitacionais, como também mediante um desconto maior para quitação à vista. A gente tem um universo já previamente selecionados de processos que estão em curso tanto em primeiro grau, ou seja, ações que ainda estão se desenrolando na Justiça Federal da Bahia, como ações também que já se encontram em grau de recurso no Tribunal Regional Federal. Então, a partir dessa seleção prévia desses contratos, foi viabilizado para a Caixa uma relação de contratos de financiamento habitacional em que era possível a eventual concessão de descontos para acordo. Foi feito um estudo para que fossem formuladas propostas concretas e o mutuário comparecerá à audiência. E aceitando, ele vai ter a solução do seu problema, a sua ação judicial se extingue, não é? Então, assim, ele vai ter justamente essa viabilidade de se ver livre de um processo que às vezes se arrasta por muitos anos e, se não aceitar, o processo continuará normalmente tendo seu trâmite. Por exemplo, uma pessoa contratou um financiamento na Caixa Econômica, vamos dizer assim, e não teve mais dinheiro para pagar. E aí entrou aquele processo da Caixa, não é, que eles tomam o apartamento, obviamente, se a pessoa está inadimplente. Uma pessoa assim pode resolver sua questão no mutirão de hoje? Bom, na realidade, é importante que a pessoa, primeiro, já tenha uma ação ajuizada na Justiça Federal, porque, na realidade, o mutirão ele se destina a resolver demandas judiciais, ou seja, ações já propostas, estejam elas tramitando em primeiro grau ou em grau de recurso, certo? Nesse primeiro mutirão, o foco vão ser contratos, processos que já foram selecionados, mas existe a previsão da realização de outros 2 mutirões, ainda esse ano, 2 ou 3, em que pessoas que tenham, eventualmente, uma ação na Justiça Federal, é importante destacar também, e que pretendam quitar, né, sua dívida, resolver o seu problema, apresentar alguma proposta para reparcelamento de dívida, elas podem procurar um núcleo de apoio ao projeto de conciliação com vistas à inserção daquele processo na próxima rodada. Sei. Onde é que vai ser esse mutirão, doutora? Esse mutirão acontecerá no Fórum Teixeira de Freitas, que é justamente a sede da Justiça Federal em Salvador, no auditório. Fica em que bairro? Sussuarana. Em Sussuarana. Fórum Teixeira de Freitas, em Sussuarana, no centro administrativo, não é? No centro administrativo. A partir de 10 horas da manhã, as pessoas que já tiverem seus casos registrados na Justiça Federal, como a doutora está dizendo, podem levar o quê para resolver suas questões? Tem algum documento que tem que ser levado? Bom, basicamente o número do processo, a cópia do contrato seria interessante, né? Identidade, RG. E se porventura a pessoa ela tiver como procuradora de outra pessoa, também deverá levar a procuração por instrumento público com firma reconhecida. Vocês pretendem resolver mais de 600 casos? Temos 630 audiências designadas só para habitação. Até quando vai o mutirão? O mutirão irá do dia 16 de março até o dia 19 de abril.
Então, até o mês que vem, as pessoas têm essa possibilidade. Mais uma coisa, de hoje até 16 de abril. Mais uma coisa, para a pessoa, tem algum telefone para a pessoa que quiser esclarecer, para não confundir os problemas, né? Porque existem os problemas que já devem estar ajuizados, que podem ser resolvidos nesse mutirão. Então, bom, nós algum temos site, algum contato? O site da Justiça Federal, que é o www.trf1.ba.jus.br, e temos o telefone da Justiça Federal mesmo, 3616-4600. 3616, anota aí, Catarina. 2600, me perdoe. 3616-2600. 3616-2600. Se você tiver dúvidas, você liga antes. E olha, tomara que vocês tenham tanto sucesso quanto teve a Semana de Conciliação. Né? A Semana de Conciliação aqui na Bahia virou destaque nacional, porque foi uma das mais bem-sucedidas do país. É conversando que a gente se entende, vá resolver seu problema, que ajuda eles do judiciário e ajuda você, né? Agilizar seu processo. Obrigada, viu, doutora? Bom trabalho. Bom trabalho. E se quiser mais detalhes, se quiser saber se o seu quadro, ou melhor, se o seu caso se enquadra nessa circunstância que pode ser resolvida no mutirão, acesse itapuãonline.com.br. Sim, Catarina, mas como? Os camarotes ainda não foram retirados? Mas assim tá demais. Semana que vem acaba o prazo para desmontar os camarotes que foram colocados aqui para o Carnaval. E ontem a SUCOM anunciou, a Superintendência de Ordenamento e Controle do Uso do Solo, que já notificou 15 dos 32 camarotes no circuito Barrondina, ou seja, metade, né? Pouco menos da metade. Outros 6 também foram multados, uma multa de pouco mais de R$ 1.400. Eles foram multados por descumprir critérios do decreto do Carnaval. Critérios: isolar áreas e sinalizar as regiões onde o desmonte das estruturas ofereça riscos às pessoas que estão passando na rua. A SUCOM diz ainda que estabeleceu o prazo até 7 de abril para os empresários, né, que terão que recompor os trechos das vias e das calçadas que tenham sido danificados. Muitas calçadas foram quebradas para fincar as estruturas dos camarotes. Então, cabe aos excelentíssimos empresários resolver esta questão. A SUCOM está de olho, com toda a razão, porque se a gente já tem pouco passeio para andar aqui, para caminhar, circular na nossa cidade, imagine com essas estruturas gigantescas. O Carnaval já terminou, então agora, atenção, né? Vamos retirar tudo do meio do caminho. Agora eu quero saber de Adriana Quadros, as notícias do Giro Nordeste. Oi, Daniela. Olha só, a gente vai falar agora de Pernambuco. Parentes de mortos, acredite, minha amiga, ainda aguardam liberação dos corpos dos seus entes queridos no Instituto Médico Legal. Sabe por quê? Os médicos legistas estão trabalhando numa operação padrão para protestar contra as péssimas condições de trabalho no local, e são péssimas mesmo. A situação é tão grave que, a partir de sexta-feira, o Conselho Regional de Medicina do Estado decidiu que os médicos legistas devem apenas liberar os corpos com a causa da morte indeterminada, sem descobrir as reais causas. Maritânia da Silva está desde sábado vindo diariamente ao IML à espera da liberação do corpo do irmão, assassinado durante um assalto no município de Aliança. Não dá uma resposta e a gente não está sabendo, a gente vem todos os dias arriscando. A operação padrão adotada pelos médicos legistas desde a última sexta-feira para exigir do governo melhores condições de trabalho vem retendo corpos. Ontem à tarde, diretores do CREMEP, Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, estiveram no IML e constataram as denúncias feitas pelos médicos legistas. Fotografias e vídeos mostram corpos amontoados, muito sangue pelo chão, infiltrações e buracos nas paredes e no teto, falta de iluminação e de material de trabalho. Durante a fiscalização, um flagrante, um corpo sendo arrastado pelo chão por funcionários, porque não há macas para transportá-los. O prédio não conta com sistema de refrigeração e exaustão de odores, o que torna o cheiro do ambiente insuportável. Por unanimidade, os membros do CREMEP decidiram interditar o exercício profissional no setor de perícia tanatoscópica do IML. Isso significa que os médicos legistas não farão necrópsias nos corpos, apenas os procedimentos mínimos para identificação dos cadáveres, e todas as declarações de óbitos darão como causa morte indeterminada. Essa é uma medida extrema, uma medida de exceção que o plenário do Conselho Regional de Medicina
teve que tomar no sentido de salvaguardar o prestígio da profissão, que está atacado pelas condições de trabalho inadequadas, e também para salvaguardar a população que está tendo retenção de corpos de maneira inaceitável, em condições sub-humanas, em condições que ferem a dignidade humana. Adriana Quadros, eu estou chocada com as imagens. É de arrepiar. É Não incrível, é incrível como é que trabalha não respeita as pessoas que já se foram, né? É um problema de ambas as partes, né? É um problema dos legistas, das famílias, dos mortos. E a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco anunciou que vai investir ainda este ano 2 milhões em reformas e ampliação do Instituto Médico Legal. As obras começam só em 90 dias, viu? Imagina. E não explicou como é que chegou nesse caos aí. Ou seja, ninguém pode morrer nos próximos 3 meses nessa região, né? Porque não tem condições. Pernambuco tá assim, minha filha. Agora, ainda em Pernambuco, a mulher passou 2 horas como refém durante uma tentativa de assalto a uma farmácia em Garanhuns, agreste pernambucano. 2 bandidos invadiram a loja, um deles conseguiu fugir. O outro ficou com a atendente da drogaria e a ameaçou com uma faca. Uma história que acabou em morte, Daniela. Após a chegada dos policiais à farmácia, um dos bandidos conseguiu fugir. O outro resolveu fazer a funcionária refém. A atendente Edvânia Galdino da Silva ficou 2 horas sob a mira de uma faca. Os policiais tentavam a negociação. Quando a refém foi obrigada a se ajoelhar, um dos policiais atirou contra a cabeça do bandido, identificado como Leonardo Bezerra da Silva, de 20 anos. Ele morreu na hora. A mulher, que não sofreu ferimentos, foi encaminhada em estado de choque a uma unidade de saúde. Olha, vocês não têm ideia, a gente tirou, né, Adriana, a parte pesada, tiramos. parte sólida, porque é muito forte, tem criança assistindo. Mas esse rapaz, ele ia realmente cravar na testa da moça a faca. Um negócio absurdo, né, Adriana? Pois é, Edvânia Galdino da Silva, a moça que você acabou de falar, passou por uma avaliação no hospital, foi medicada, já está em casa, felizmente, ela disse que pensou muito nos filhos. Ela ficou em estado de choque, né? Imagina. Passou. E que trabalho bem feito, que habilidade, porque o atirador de elite da polícia deles conseguiu atingir ele de maneira correta. Na hora que ele ia agachar, aí que ele deu espaço, a moça ficou distante do rosto, aí ele atirou. Volta aí a fita, Catarina, para a gente ver novamente esse lance daqui a pouco, essa cena. Tem imagens da negociação mesmo, né? Os policiais tentaram de tudo que esse rapaz não fizesse o que fez. Mas foi trágico mesmo, no interior lá de... Agora, o que leva uma pessoa? Ele fez ela ajoelhar, fez ela virar de cabeça para cima e na hora que ele ia, repito, olha aí, é porque a gente tirou a cena, que é muito forte, como a gente está dizendo, né, Adriana? Muito sangue, é uma cena terrível mesmo. E esse rapaz aí, ele acabou sendo atingido no ótimo trabalho da polícia, sabe, certeiramente, na hora que ele ia assassinar a refém. O colega dele conseguiu fugir, né, um assalto à farmácia com 2 homens, e a polícia flagrou, foi um flagrante aí, na hora a polícia passou e acabou que um conseguiu fugir, ele ficou e pegou a atendente lá da farmácia como refém. Só a misericórdia divina, viu, minha filha? Por isso que eu chamo tanto por Deus, porque eu vou te dizer. Pois é. Sim, me conte mais.